efficiunt demons, ut quae non sunt, sic tamen quasi sint, conspacienda hominibus excipiat. Quando estacionei em frente à casa dele na manhã seguinte, pude perceber que Kyle havia quebrado. Sua pele tinha adquirido um tom amarelado e sua voz estava plana, sem emoção alguma. Isso ainda não acabou, Kyle, eu disse, quando ele caiu no banco ao meu lado. Acabou, Sam? Ele quase sussurrou. Eu não acredito nisso. O pai da Kimber também está desaparecido, sabia? Talvez tenha sido ele, em vez dela, que foi... Eu não consegui dizer. Estamos vivendo no inferno. Drisking, é um inferno na nossa própria realidade. Eu não podia discordar. A cidade que eu aprendera a amar agora me parecia tão estranha. Whitney não havia sido uma exceção, como eu pensava. Pessoas desaparecidas eram normal ali. E isso faria o Jimmy Prescott o rei. Ele é o próprio Satanás. Assim que as palavras saíram da minha boca, Kyle socou a porta do carro, despertando de seu estado morto com um vigor cheio de raiva. Eu vou matar o Jimmy Prescott. Onde é que aquele filho da puta está? Você sabe que ele está envolvido em tudo isso, Sam. Você sabe. Talvez parcialmente, eu disse. Olhando pela janela, o pai dele criou a cidade que gerou essa merda. Mas tenho quase certeza de que Prescott só está mexendo com drogas. Você sabe, aquele pó. E daí? Ele está recrutando gente pra ser mula de droga ou algo assim? Talvez. Eu concordei só para consolar o Kyle, embora eu não acreditasse de verdade. O som, a grande besta máquina de borrasca, exalava um fedor distinto de morte. E embora eu soubesse que fisicamente isso era impossível, isso não mudava minha opinião. O ar cheirava diferente depois que os gritos metálicos acabavam. Nos dirigimos até a Rua 4, Gourmet Coffee, e entramos para comprar nossos suplementos habituais de Rockstars e Monsters. Enquanto eu pagava pelos pacotes de latas, vi Mira esperando um café no final do balcão. Percebi imediatamente que ela estava de bom humor, algo que eu não via muito desde que comecei a trabalhar para ela. Era provavelmente um bom momento para avisar que eu não iria trabalhar pelo 5º dia consecutivo. Oi, Mira, eu murmurei ao me aproximar. Eu não vou poder ir hoje de novo. Eu tenho umas coisas muito importantes. Sam, nossa, como você está? Ok. Ótimo, ela disse animada. Não se preocupe em vir, eu dou conta. E se precisar eu chamo a Emmaline para ajudar. Mas sério, Sam, no que você tem estado tão ocupado ultimamente? Minha mente ficou em branco justo quando comecei a inventar alguma besteira sobre ajudar o meu pai. Kyle apareceu atrás de mim. Estamos tentando encontrar borrasca. Ele disse com toda a gravidade de um funeral. Sim. Owen me disse que você perguntou sobre isso. Você sabe o que é isso? É só uma lenda, não é? Essa história existe desde que eu era criança. Bem, estamos procurando nossa amiga desaparecida, a Kimber. A gente acha que talvez ela esteja lá. Terminei de forma poética. É mesmo? Achei que tinha ouvido que os Destaro estavam passando o verão com parentes no Maine. Bom, de qualquer forma, boa sorte, meninos. Valeu. A voz de Kyle era amarga. Eu sabia que sua paciência estava no limite. Quando voltamos para o carro, cada um abriu uma lata de Rockstar e começou a beber. Eu sabia que era melhor nem perguntar se Kyle queria fumar, já que tinha certeza de que ele não encostava num beck desde que Kimber desapareceu. Ele terminou a bebida em menos de 1 minuto e amassou a lata com a mão. Não gosto da sua chefe, ele disse. Mira? Por quê? Não sei, ela é esquisita. Bom, ela tem passado por umas coisas. Eu não ia entrar em detalhes. Por que você estava perguntando sobre borrasca pro marido dela, afinal? Não sei, eu só estava puxando papo e achei que ele podia saber. Ele parecia saber de várias outras coisas. E ele sabia? Não. Dei um longo gole na bebida azeda e então engasguei quando lembrei de algo que Owen tinha dito.
Quer dizer, na verdade sim. Ele disse um borrasca em vez de só borrasca. Tipo, como se fosse uma coisa, não um lugar. Kyle abaixou sua lata de Rockstar. E é? É o quê? É uma coisa? Eu não sei, eu nunca ouvi falar. Já pesquisei tudo de estranho sobre essa cidade, mas nunca apareceu nada. E você escreveu certo? Não sei. Dei de ombros. Você sabe como se escreve? Não. Puxei meu celular no bolso. Não fode, o Google. Kyle disse. A gente precisa falar com Kathleen Scanlon. É isso que a Kimber diria. Ele estava certo. Kathleen Scanlon talvez fosse a pessoa mais informada da cidade e provavelmente era a pessoa certa para perguntar. Saí da Rua 4 no café, torcendo para que ela já estivesse no escritório. Quando estacionamos em frente a Drisking Arts and Antiques, fiquei desapontado ao ver que a loja estava escura. Kyle apontou para uma pequena e barata placa de aberto, pendurada num canto da porta. Fiquei aliviado ao encontrar a porta destrancada e nos apressarmos o passo, passando por todas as antiguidades e vidros soprados até o fundo da loja, onde encontramos uma porta aberta e Catherine sentada à sua escrivaninha. Meninos! Ela se levantou a nos ver. Estão acordados bem cedo para as férias de verão? Como foi a redação? Foi ótimo, eu disse. Na verdade, viemos pedir mais ajuda. É de interesse pessoal. Acrescentou Kyle. Catherine ergueu as sobrancelhas. Estou impressionada. Eu precisava ir direto ao ponto. Se por alguma pequena chance Kimberly ainda estava viva, cada segundo contava. Viemos aqui porque queremos saber se borrasca é uma coisa ou um lugar. Catherine franziu a testa. Lembro dessa lenda quando era criança. Eu diria que não sei se não fosse pelo Wyatt. Ele sabia tão pouco sobre tanta coisa. Ela riu. Enfim, mais uma vez ele me contou uma curiosidade interessante sobre borrasca. É as duas coisas. Como assim? Me inclinei sobre a mesa dela. Bem, o termo borrasca é apenas um jargão antigo e desatualizado. Era usado por mineradores para descrever uma mina improdutiva. Uma mina? Kyle balançou a cabeça. Já estávamos olhando minas. Então, todas as minas do condado de Butler são borrascas? Eu perguntei. Bom, geralmente só a primeira mina de um sistema que seca é chamada de borrasca. Você sabe qual foi a primeira mina a secar no nosso sistema? Perguntou Kyle, de pé, próximo à porta, abrindo e fechando os punhos repetidamente. Ah, não de cabeça. Ela riu. Mas posso procurar. Acho que tenho esse registro por aqui em algum lugar. Catherine foi até a gaveta atrás da mesa e começou a vasculhar vários arquivos soltos. É um assunto estranho para garotos da idade de vocês se interessarem, mas acho que devo ficar feliz por estarem tão ansiosos para aprender, especialmente nas férias de verão. Sim, senhora, muito ansiosos. Essas borrascas, a primeira mina que secou, foi por acaso a mesma onde aquelas crianças desapareceram? Os McCaskey? Ah, não acho. Aquela mina em particular ficava ao sudeste, bem próximo à cidade. Acho que foi uma das últimas a fechar, na verdade. Aqui. Esse pacote deve ter as informações. Catherine passou um tempo demais organizando livros da mesa para abrir espaço para a pilha de papéis que encontrara. Kyle e eu andávamos nervosamente pela sala, tentando parecer casualmente interessados enquanto os energéticos começavam a fazer efeito. Aqui está. A primeira mina a fechar foi a mina Centro-Norte, que foi... Sim, na verdade, uma das primeiras a ser aberta. Mas aonde ela fica? Kyle se aproximou da mesa e apoiou os braços sobre ela. Onde fica essa mina? Catherine puxou outra pilha de papéis e começou a mexer nela, após o que pareceu o minuto mais longo da vida. Ela fez um som de "ahá" e puxou uma folha amarelada, dobrada no tamanho de papel A4. Ela desdobrou na mesa e inclinou para ler as marcações de onde eu estava, perto da porta. Dava para ver que era um mapa, e eu sabia que não sairíamos daquele escritório sem ele. Vamos ver, essa mina ficava mais acima da montanha, um pouco mais difícil de alcançar. Veja. E ela apontou para um pequeno ponto no mapa, e pelo menos 6 quilômetros de onde estávamos procurando. Podemos levar isso? Perguntou Kyle. A gente devolve. Claro! Tenho certeza de que tenho cópias. Olha, se vocês forem explorar, eu vou levar o meu pai, não se preocupe. Eu menti. Ah, excelente então. Divirtam-se.
Ela gritou enquanto saíamos às pressas do prédio. Não respondemos. Diversão era a última coisa em nossas mentes. É tão longe de onde estávamos procurando, gaguejou Kyle. Precisamos ir agora e precisamos de uma arma. Uma arma? Onde vamos conseguir uma arma, Kyle? Com seu pai? Ele não vai nos dar uma arma, cara. Tudo bem, então vamos primeiro explorar o local e depois voltamos com uma arma. Isso também não me parecia uma boa ideia. Mas que escolha tínhamos? Depois de estudar o mapa por alguns minutos, percebemos que o jeito mais fácil de acessar a mina ainda era para a trilha West Rim Prescott Ore. Estacionamos no início da trilha e fizemos a caminhada familiar até a trilha marcada. Depois pegamos o caminho batido e percebemos que teríamos que passar pelo Forte Umbercott no caminho. E no meu íntimo eu sabia que estávamos no caminho certo. Estávamos trilhando a mesma rota que tantas pessoas antes de nós haviam seguido rumo à borrasca. Mas o que tinham encontrado lá? Passamos pela casa na árvore, que estava silenciosa com a manhã. Seguimos pela floresta mais ao norte do que jamais havíamos ido. E logo estávamos às cegas, caminhando na direção geral do ponto no mapa, torcendo para estarmos ao rumo certo. Dentro de uma hora, comecei a me arrepender de termos vindo sem mantimentos, emocionais e desamparados. Ao meio-dia, já estávamos caminhando por 4 horas e me parecia que estávamos perdidos. Lutei contra o pânico, pensando em Kimber e Whitney e nas respostas para o mistério que consumia minha vida há tantos anos. Kyle, por sua vez, não disse nada e manteve os olhos fixos no caminho e na missão. E então, justo quando o sol alcançava o auge do dia, vimos o vazio entre as árvores e as linhas retas de construção feitas pelo homem. Kyle acelerou o passo e eu corri para alcançá-lo. Quando finalmente saímos da linha das árvores, engasguei com o próprio ar e me apoiei em uma árvore ao ver o acampamento silencioso. Um grande letreiro de madeira quase do tamanho de toda a clareira ainda estava em pé, no meio da estrada. Tinha que ter pelo menos um século, e embora a maioria das letras estivesse apodrecida com o tempo, pelas que restavam eu podia deduzir que dizia Dressing Underground Mine. O que restava, no entanto, era Skin N-D-M-I-N, Skinned Men, ou Homens Esfolados, eu murmurei. Por ali, Kyle apontou para o lado norte do acampamento. Saímos das sombras e entramos na vulnerabilidade da clareira. Havia vários prédios grandes ainda de pé e a entrada da mina, com tábuas cobrindo-a, estava cravada na montanha. Não vamos conseguir entrar ali, eu sussurrei. Vamos tentar aquele prédio, disse ele, apontando para a maior, de 2 andares. Contamos até 13 e corremos pelo acampamento até as portas de madeira do prédio antigo. Elas estavam entreabertas, e quando nos esprememos para dentro, tive certeza de que a morte estava, de fato, presente em borrasca. Estávamos em uma espécie de refinaria e no centro da sala havia uma grande máquina prateada em forma de cone. Uma esteira se alinhava e o ar tinha um cheiro azedo. Até a terra sob nossos pés parecia ter adquirido um tom avermelhado. Essa é a máquina, é aqui que eles levam, eu disse. É aqui que as pessoas morrem. Kimber não está aqui. Vamos. Saí aliviado por poder sair do prédio e contorná-lo com cuidado. Ao dobrarmos a esquina, quase esbarramos em uma caminhonete verde, encerada e brilhante. Essa é a caminhonete do Jimmy Prescott, eu sussurrei. Eu sei de quem é essa caminhonete, rosnou Kyle. Agora estávamos em alerta máximo. Kyle se jogou no chão e começou a rastejar no estilo militar ao redor do prédio. Eu segui, esperando ouvir um grito, um tiro, mas nada aconteceu. Ao chegar à parte de trás do prédio, Kyle virou-se para mim, levou o dedo aos lábios e apontou para um prédio marrom, a poucos metros de nós. Ele colocou em posição de corrida e atravessou o espaço entre os 2 prédios o mais rápido que pôde. Eu fiz o mesmo. Assim que alcancei a parede ao lado dele, Kyle virou-se novamente e apontou para a janela logo acima de nós. Havia sons vindo de dentro, e mesmo para mim, um virgem de 16 anos, os sons de sexo eram inconfundíveis. Ouvíamos grunhidos animalescos e protesto cansado de um colchão velho. Sem conseguir me conter, sussurrei. Que porra é essa? Para o Kyle. Mas ele já tinha sumido, toda a cautela abandonada, correndo ao redor do prédio. Eu segui pela primeira porta que encontrei e fui atingido por uma parede invisível de imundície e sofrimento. O cheiro me jogou para trás,
Mas Kyle continuou correndo. Eu segui, passando por caixas de mijo, garrafas d'água e caixas que nem tive tempo de ler. Atravessei outro vão e de repente estava cercado por pessoas. Tantas pessoas. Fui forçado a parar e percebi que estava em uma espécie de dormitório. Fileiras e fileiras de camas de cada lado, com pessoas amarradas a elas. Algumas vestindo trapos sujos e outras completamente nuas. Muitas pareciam inchadas. E esperei que uma delas falasse comigo, mas todas permaneceram em silêncio. E algumas me encaravam com olhos mortos e cansados, outras viravam o rosto. Olhando ao redor, percebi que eram todas mulheres. E o inchaço que vi parecia ser gravidez. Algumas estavam presas à cama e outras não. Procurei por Kyle na sala e vi um pouco mais adiante, olhando para mim com a mesma expressão confusa, desesperada, que eu devia estar exibindo. Vi a realização atravessar o seu rosto e gritei seu nome, mas ele já estava correndo novamente. Perdi ele antes mesmo de dar 5 passos para seguir. Achei que o melhor seria continuar correndo, nos espalhar e procurar pela Kimber. Não a vi naquele cômodo que tinha certeza de que ela teria gritado para nós se estivesse ali. Procurei por outra porta e vi uma entreaberta à esquerda, atrás de uma fileira de camas. Mantive o olhar fixo nela enquanto me aproximava, desesperado para evitar os olhos vazios e miseráveis das mulheres ao meu redor. Primeiro ajudamos a Kimber, depois ajudamos as outras. Eu vou voltar e ajudar todas vocês. Eu prometo, assim que eu encontrar a Kimber. Sem pensar, empurrei a porta com força. Assim que cheguei, encontrei a fonte dos sons que tínhamos ouvido lá fora. Era o Jimmy. Algo que eu já esperava ver, mas a cena diante de mim, não. Ele estava curvado sobre a cama de uma Christie quase irreconhecível e sem reação, tratando-a como um animal. Ela me olhava pelas frestas dos olhos mortos, mas não pediu ajuda. Achei ter visto uma lágrima escorrer por sua bochecha antes que ela virasse o rosto para a parede. Que porra é essa? Nem percebi que tinha dito em voz alta. Nunca tinha visto tamanho sofrimento humano. Minha cabeça de Jimmy virou para me encarar, e por um instante ele pareceu surpreso antes de me lançar um sorriso que congelou meu sangue. Ele não parou o que estava fazendo, e tudo o que eu queria era correr e tirá-lo de cima da Christie. Mas, para minha total vergonha, não consegui me obrigar a entrar mais no quarto. Sam! Sam! A voz do Kyle ecoou pelo prédio e imediatamente me libertou da paralisia. Me vi correndo de volta ao alojamento dos minérios, longe de Jimmy Prescott e de Christie. Kyle! Aqui atrás! Rápido, por favor, eu achei Kimber! Eu seguia sua voz pelo labirinto de camas e cômodos, enquanto uma cacofonia de vozes começava a me acompanhar. Por favor, ajude! Por favor, nos ajude! Era talvez apenas algumas garotas gritando, mas soavam ensurdecedoramente alto. Filtradas pela minha culpa, o peso da miséria delas desabou sobre mim e quase me empurrou para o chão. Eu vou buscar ajuda, eu vou ajudar vocês. Eu prometi enquanto seguia a voz do Kyle, que ainda gritava desesperadamente em um cômodo ao lado. Corri por outro vão de porta e o vi, agachado perto de uma cama no canto, puxando desesperadamente uma cinta de couro presa a ela. Me joguei contra a cama e caí de joelhos, tentando entender o que ele fazia e como eu podia ajudar. Evitei olhar para a cama. Eu não podia vê-la daquele jeito. Não suportaria se Kimber me olhasse com os mesmos olhos, vazios e acusadores que Christie e as outras. Talvez eu simplesmente deitasse no chão debaixo dela e me encolhesse. Vá para o outro lado! Solta as 2 cintas! Kyle tinha a voz aguda e os olhos selvagens do desespero. Corri para o outro lado e fiz o que ele disse com as mãos trêmulas e desajeitadas. Oh, garotas! A voz de Jimmy ecoou de algum lugar do prédio. Eu tinha acabado de soltar o tornozelo de Kimber e trabalhava no pulso. Ela gemeu ao ouvi-lo e enterrou o rosto no meu ombro. Acham que estão se escondendo? Eu sei onde vocês estão. Sei exatamente onde deixei aquela garota. Eu vou te matar, Prescott, seu doente de merda! Eu vou esmagar todos os seus ossos e te fazer sangrar até a morte, seu desgraçado! Kyle havia perdido toda a razão e a estratégia. Estava tomado pela raiva, em vez de medo. E isso me apavorava ainda mais. Soltei o último fecho do pulso de Kimber e gritei. Agora!
Erguemos Kimber da cama e percebemos logo que suas pernas mal a sustentavam. Ela estava fortemente sedada e respirava com dificuldade. Apoiamos de cada lado e avançamos o mais rápido que conseguíamos, pela porta mais próxima, longe do Jimmy. Estávamos em outro alojamento, mas esse com a maioria das camas vazias. Vi a luz do sol entrando pela porta, no fim da sala longa, e corremos até ela, enquanto Kimber soltava pequenos gemidos de dor. Achei que meu coração já não podia mais se partir, mas estava errado, porque no momento seguinte, ele quebrou de novo. Quase deixei Kimber cair quando vi ela me olhando. Os olhos estavam ocos e desidratados, e quando me virei para ela, desviou o olhar imediatamente, como se não pudesse, como se não suportasse me ver. Whitney, eu murmurei. Sam, vambora, porra! Kyle gritou. Eu não posso. Me virei para ele, com as lágrimas escorrendo pelo rosto quente, e Kyle também a viu. Eu não posso. Não posso ficar, disse Kyle, ainda indo em direção à porta. Tenho que tirar a Kimber daqui, por favor. Mas ele sabia que eu não sairia dali. Boa sorte, irmão, eu disse, e então corremos em direções opostas. No cabelo de Whitney estava longo, mas ralo. Assim como seu rosto, tudo nela parecia frágil, exceto a barriga, que se projetava como um balão inflado demais. Ela se recusava a me olhar e se encolheu ao meu toque quando eu tentava desesperadamente soltá-la. Nem tinha terminado de soltar a primeira cinta quando vi Jimmy se aproximar por trás. Não me dei ao trabalho de olhar para ele ou parar o que estava fazendo. Eu não sabia mais o que fazer. Admiro sua coragem, garoto, disse Jimmy, sentando-se numa cama atrás de mim, continuando a observar sem fazer objeções ao que eu fazia. Você provavelmente acha que seus amigos conseguirão fugir, mas não há motivo para esperanças falsas, não é? Nada disso faz sentido. Minha voz soava fraca e quebrou na última palavra. Você está enganado, Jimmy suspirou. Mas só para você saber, mandei o Clary atrás deles. Não tem como passar despercebido descendo essa montanha. Pode acreditar. Xerife Clary? Eu estava desesperado para mantê-lo falando qualquer coisa para impedi-lo de tentar me parar. Ah, sim. Ele devia ter se aposentado, mas ao contrário do antigo xerife, manteve alguns cavalos na corrida. Cavalos? Nada fazia sentido. Isso mesmo. Deu um tapa na cama ao lado. A gente chama esses prédios de estábulos. Ele riu. Soltei a última fivela e olhei para Whitney. Esperava que ela se levantasse de um salto e corresse para a porta enquanto eu ia atrás de Prescott. Mas tudo o que ela fez foi esfregar os pulsos e coçar a clavícula. Depois, colocou os braços de volta onde estavam, virou o rosto para longe de mim e fechou os olhos. Afundei ao lado dela na cama e segurei a sua mão fria. Ela não ia sair dali. Eu também não ia. Acabou. Fiz uma oração silenciosa para um Deus que eu não conhecia e desejei segurança aos meus amigos. Quer saber o que é isso, Sam? Dei de ombros. Agora já não importava. Tudo isso é por causa dos bebês. Eu encarei Whitney e sua barriga inchada, mas não dei nenhuma indicação de que estava ouvindo. Você não acredita quanto dinheiro tem nessa indústria. Quero dizer, meu pai era um homem inteligente. Ele sabia que não tínhamos nada de valor para vender. E naquela época, os Prescott eram miseráveis. Mineiros, desempregados, como todo mundo nessa cidade. Ele teve a ideia pela primeira vez quando vendeu meu irmão mais velho para pagar os custos jurídicos para lutar contra a prefeitura. Quer dizer, tem gente que paga 5 dígitos por um recém-nascido, sabia? Mesmo naquela época. E as organizações que compram em lote. Mas a gente ainda ganha uma fortuna com isso. E nossos custos são bem baixos. Jimmy se levantou e puxou uma arma da cintura. Depois a jogou em uma cama do outro lado do corredor. Sabe, tenta entender, Sammy. Não é só pelo dinheiro. A gente usa os estábulos para serviços comunitários também. Muita gente da cidade vem até nós desde os anos 50. Eu não aguentava mais. Não queria estar ali ouvindo aquilo. Não queria ver Whitney tão destruída e não queria esperar a morte inevitável. Era tortura em sua forma mais pura. Só me mata e deixa ela ir. Isso daqui não é um filme do James Bond. Eu não ligo pra essa merda. Jimmy riu alto, como se fosse a coisa mais engraçada que já ouvira. Te matar? Cristo, garoto, se eu pudesse já teria feito isso. Mas não tenho permissão pra te matar.
Tô pensando se não quero comer a sua irmã bem na sua frente. Ela não é uma das minhas, mas talvez valha a pena só pra ver a sua cara. Só me mata e deixa ela ir. Porra, eu me mato se você deixar ela ir. Eu me levantei da cama e Jimmy deu 2 passos em minha direção e me socou com tanta força no rosto que caí de volta na cama. Gemi, tentando conter as lágrimas e as estrelas atrás dos olhos. Não posso deixar ela ir, o seu merdinha. Ela tá com um dos nossos bebês de serviço comunitário. A Grace disse que tem mais 1 semana, 2 no máximo. Jimmy olhou para Whitney e franziu a testa. Mas ela tem parido uns bebês de merda. Assim que esse sair dela, ela tem um encontro com um cavalheiro brilhante. O que caralhos isso significa? Eu gritei com ele, e de repente um toque alto encheu o quarto. Jimmy levantou um dedo e tirou o telefone do bolso. Tenho que atender uma ligação de negócios. 2 minutos e a gente volta à nossa conversa. Jimmy foi até um canto da sala e eu comecei desesperadamente a puxar Whitney. A gente precisa ir, Whit. Não pode ficar aqui. Ela manteve os olhos fechados e o corpo mole. Whitney, eles vão te matar. Minha cabeça virou para a porta quando ouvi o caminhão derrapar na terra bem do lado de fora. Jimmy terminou a ligação e Killian Clary entrou, empurrando Kyle, mancando e ensanguentado à sua frente. Perdeu alguma coisa, Prescott? Onde está a garota? Não consegui achar. Droga, Clary. Você fodeu tudo. Volta lá fora e acha a garota. Jimmy agarrou sua arma de cama e a enfiou de volta na cintura. Escuta aqui, o seu merdinha, rosnou Clary. Eu não sou seu empregado de merda. Eu não tenho o dia todo pra brincar de esconde-esconde na floresta. Tô te dizendo que ela não tava com ele. Então, se quiser saber onde ela tá, arranca isso dele. Clary jogou Kyle no chão e cuspiu perto dos seus pés. Agora eu tenho que fazer o seu trabalho de merda. Jimmy foi até Kyle, sem hesitar, e chutou nas costelas com tanta força que eu ouvi algumas delas quebrarem. Tentei me levantar, mas ainda estava tonto e lutando contra a escuridão. Onde está sua namorada, Landy? Prescott levantou a bota, então pisou com força no tornozelo do Kyle. Ele gritou de dor. Eu posso fazer isso o dia inteiro, garoto. Clary sentou-se numa cama do outro lado do corredor e acendeu um cigarro, observando impassível. Jimmy puxou Kyle de volta, em pé, e então o socou forte no rosto. Alguns dos dentes de Kyle se espalharam pelo chão. Fala, seu merdinha! Jimmy deu outro soco no rosto dele e Kyle desabou. Você está matando ele! Eu gritei e pulei da cama, correndo cegamente em direção a Jimmy, em um acesso de raiva. Clary se levantou e me segurou sem esforço, prendendo meus braços contra o corpo. Ele riu com um cigarro ainda no canto da boca, enquanto eu me debatia inutilmente contra o seu peito. Jimmy já estava montado em cima do Kyle e eu socava repetidamente no rosto e no peito. Kyle estava quase inconsciente e eu rezava para que ele apagasse da dor. Depois de 1 minuto inteiro, Jimmy se levantou e esfregou os punhos ensanguentados. Última chance, Landy. Vai se fuder, Kyle disse com uma respiração ofegante e arrastada. Jimmy cuspiu nele e levantou o pé o mais alto que conseguiu e desceu com tanta força no rosto de Kyle que eu ouvi o crânio dele se quebrar. Desabei nos braços de Killian Clary. Ele me deixou cair numa poça nos meus pés. Jimmy pegou um cigarro de Clary e os dois ficaram ao lado da cama de Whitney, me observando chorar. Jesus, que bagunça. Depois de alguns minutos, Clary jogou o cigarro fora e pegou o telefone. Beleza, Sam, leva o seu amigo. Eu não podia ter ouvido certo. Porra nenhuma. Esse merdinha do Landy não vai sair daqui. Quer limpar essa bagunça, Prescott? Eu me levantei e meus joelhos não cederam. Eu não vou sair daqui sem minha irmã, eu disse. Jimmy riu. Ah, você vai sim, disse Clary. Se quiser salvar a vida do seu amigo. Ele ainda não está morto, Sam, mas vai estar, logo. Ele jogou as chaves para mim. A estrada para descer essa montanha fica atrás da refinaria. Deixei as chaves caírem no chão. Clary me xingou. Eu sabia que ele tinha razão. Eu era um covarde e ia deixar a minha irmã e todos os outros aqui só para poder fugir e tentar salvar a vida do Kyle. Peguei as chaves e, sem olhar para os 2 homens, levantei Kyle pelos ombros e a cabeça dele tombou para trás, como se já não tivesse mais presa à coluna. Seu rosto era uma mistura de carne e sangue. Eu lutei para manter a calma e respirar enquanto arrastava para fora do prédio.
Clary e Prescott me observaram fumando seus cigarros em silêncio. Eu sabia que provavelmente estavam mentindo para mim. Kyle estaria morto quando eu chegasse lá embaixo da montanha, se já não estivesse. Abri a porta do velho Ford do Clary e coloquei Kyle no banco da frente, me encolhendo ao ver a sua cabeça girar como uma bola pendurada por um fio. Demorei quase 1 hora para descer a montanha, mesmo tendo pego a estrada tomada pelo mato em velocidades absurdas, fazendo de tudo para destruir a suspensão do caminhão. Entrei voando na área de emergência do hospital e encontrei uma equipe médica esperando na porta. Era óbvio que tinham recebido um aviso, porque já estavam com um desfibrilador e o soro pronto para enfiar no pulso do Kyle. Deixei o caminhão do Clary onde estava e passei as 2 horas seguintes na sala de espera, ligando para o meu pai repentinamente e chorando sobre uma revista. Ninguém veio pegar o meu depoimento ou fazer perguntas. A mãe do Kyle chegou pouco antes do meu pai e começou a gritar assim que me viu. Meu pai entrou logo atrás dela e mandou o delegado contê-la. Ele me levou para casa em silêncio, mas eu não aguentei por muito tempo. Alguém vai registrar o boletim de ocorrência? Alguém se importa com o que aconteceu? Sam. Ele não virou para me encarar. Estou fazendo o meu melhor para conter os danos dessa situação, mas se o Kyle morrer ou se os pais deles processarem, não há nada que eu possa fazer para te manter fora do tribunal. Você acha que eu fiz isso? Não vamos contar para sua mãe, tudo bem. Ela já tem o suficiente com o que se preocupar. Pai, a Kimber, foi o maldito do Prescott, o xerife Clary. Sim. Você chegou ao hospital na caminhonete do Killian. Já conversamos com os dois. Eu estava tão frustrado e cheio de raiva que minhas próximas palavras saíram todas emboladas, entrecortadas, terminando num grito de desespero. Entramos na garagem e meu pai desligou o carro e finalmente se virou para me encarar enquanto eu lutava para recuperar o fôlego. Samuel, nunca mais falaremos sobre isso, você entendeu? Você está brincando comigo, pai? O Kyle pode morrer, eu vi a Kimber. Chega! Se você quer que isso desapareça, vai manter a boca fechada. Não vai dar nenhuma declaração a ninguém e eu vou contratar o melhor advogado que eu puder para limpar essa sua bagunça. Eu não sei porque você quase matou seu melhor amigo e sinceramente nem quero saber. Você vai se fuder! Eu gritei com ele, abri a porta da viatura, saí correndo, fugindo dele. Da casa e da minha vida destruída. Ele não veio atrás de mim, nem naquele dia e nem em nenhum outro. Com todo mundo na cidade achava que eu era um delinquente violento, ninguém quis me deixar ficar em casa alguma quando comecei a ligar. Acabei indo parar num motel longe da cidade e gastei minhas últimas economias com o quarto. Voltei para buscar o meu carro na trilha, mas ele havia sumido e eu torcia para que fosse a Kimber que estivesse com ele e não um pátio de reboque. Lia o jornal toda manhã procurando alguma notícia sobre o estado de Kyle. Vi o anúncio do nascimento da família DeLay cerca de 10 dias depois. Tinha acabado de ver um filho que chamavam de William. O rodopiante, giratório e brilhante cavaleiro iluminou o vale naquela noite com o seu fedor e sua canção de morte. Foi a última vez que o ouvi. Fiquei em Driskin, muito depois do dinheiro acabar, dormindo no concreto atrás do motel, e esperei até que Kyle estivesse alta do hospital. Um vegetal mudo, com olhos vazios, sem alma. Fui visitá-lo uma vez, quando só o Parker estava em casa, e o ameacei até que me deixasse entrar. Quando me convenci de que Kyle, que conheci, estava morto e que restava apenas sua carcaça vazia, saí da casa dele e peguei carona para sair da cidade. E depois de passar 4 anos bêbado e drogado, em Chicago, voltei um dia para casa e encontrei uma carta me esperando. Não tinha remetente, mas o carimbo do correio era da Califórnia. Sabia que era dela antes mesmo de pegá-la. Ela escreveu tantos dos meus trabalhos de escola que eu conhecia a caligrafia de Kimber melhor do que a minha. Dentro havia uma carta. A carta li apenas uma, muitos anos atrás, até sentar hoje para transcrevê-la. Minha Kimber, sei que você não vai entender por que fizemos as coisas que fizemos. Tudo nasceu do amor, pelo menos no começo. Você é tudo pra mim e sempre será minha filha, entende? Estou deixando este mundo por causa do que fiz com você, não por causa do que você é. Não quero que você se sinta mal por ser quem é, por quem você é. É linda. Minha querida, esta cidade cometeu atrocidades e todos nós que vivemos aqui somos culpados. Leia esta carta e deixe este lugar.
Preciso te contar tudo, preciso começar do começo. Algumas décadas atrás, a maioria da população de Drisking se tornou incapaz de ter filhos. A maioria das pessoas culpa o vazamento de minério de ferro na água subterrânea depois do colapso das minas. Essa é a mesma água que abastece a cidade até hoje. Eles nunca conseguiram consertar completamente e o minério é tóxico. A exposição causa infertilidade. A cidade sofreu e ainda sofre muito com isso. E os Prescotts resolveram um problema que ninguém conseguia resolver. Foi uma solução feia, grotesca, mas a maioria das pessoas preferiu desviar o olhar quando conseguiu voltar a formar famílias. Eles pegavam garotas, principalmente de fora, e as engravidavam, dando depois os bebês para as famílias da cidade. A cidade ficou sob domínio de Thomas Prescott quando ele começou a vender alguns desses bebês paralelamente com lucro para casais ricos. E o xerife o ajudava. Mas então começou um boato horrível de que eles estavam vendendo os bebês para traficantes de pessoas. E os Prescott tiveram que triplicar o valor oferecido pelas meninas. Na cidade, começamos a murmurar, mas mais uma vez viramos o rosto quando a cidade foi inundada com dinheiro. Graças ao quanto os traficantes pagavam, as pessoas tinham empregos bons novamente, se orgulhavam de chamar Drisking de lar. Então, não dissemos nada, e os que diziam eram levados para a montanha, porque é lá que tudo acontece. Há um lugar na montanha onde as mulheres são levadas, Kimber, andarilhas, fugitivas, e se os pais concordarem, até mesmo meninas da cidade são vendidas de volta. Eles marcam de encontrar com as garotas numa árvore entre a cidade e a fábrica de bebês. Hoje em dia, às vezes, as crianças brincam lá. Acho que você brincou lá. Os Prescott e o xerife são os que engravidam as meninas. E os filhos são nomeados conforme eles. Crianças com P para Prescott e K para o xerife. Enquanto as mulheres ficam doentes ou velhas demais para gerar bebês lucrativos, elas são jogadas numa enorme máquina que era usada para refinar minério, e seus corpos são esmagados, o sangue e a pele arrancados, e o que resta delas são as filhas roubadas e o pó de seus ossos. E tudo que sobra de seus corpos é o pó que espalham pela montanha para esconder nossos crimes. Estou te contando isso, Kimber, porque você é uma dessas crianças. A maioria dos seus amigos também é. Por favor, saia de Drisking antes que seu pai encontre essa carta. Fuja e nunca mais volte, e nunca fale disso com ninguém. Essa indústria criou raízes profundas e os traficantes têm conexões poderosas. Não conte a ninguém. Não guarde esta carta. Não olhe para trás. Eu te amo. Sinto muito por ter que te deixar. Todos temos que pagar por nossos pecados, e eu estou pronta para queimar no inferno pelos meus. Com amor, mamãe. Irmãos e irmãs, venho mais uma vez por meio deste para agradecer a todos vocês que me seguem nessa jornada de contar e narrar histórias. E venho vos convidar mais uma vez, não somente para me mandar aquele pix e também me apoiar na plataforma Apoia-se, mas também para me seguir em todas as plataformas que estão na descrição deste episódio. Me segue lá na Twitch, poxa, onde eu falo sem filtro e sem cortes também.
Vamos fazer uma comunidade no Reddit ou no Discord, sei lá. Verifiquem na descrição e se percam aí nos comentários. E, bom, mais uma vez, agradeço de coração a todos os seguidores e fãs. E é claro, agradeço aos deuses e a todos que compartilham de nossa devoção ao conhecimento profano. Que nossos caminhos sigam juntos, enquanto continuarmos a nossa jornada. Até o próximo episódio, pessoal.